Homilia diária, domingo, 7 de janeiro de 2018. Olá, minha família de oração, a paz de Jesus e o amor de Maria. E que o fogo do Espírito Santo possa estar sobre você e em sua casa neste exato momento. Eu me chamo Giovanni Medeiros e venho meditar a liturgia de hoje com você. Quero iniciar te desejando a paz de Cristo e saúdo também com a paz de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada irmão que está ouvindo esse áudio hoje e que o Espírito Santo possa fazer hoje morada aí no seu coração e que o Espírito Santo possa atuar na sua vida, trazendo em você uma efusão do Espírito Santo, que você possa receber uma chuva de bênçãos, uma chuva de graças, para que nada mais incomode a sua mente, o seu pensamento, e que o Espírito Santo possa guiar este momento e guiar o teu coração para aquilo que Ele tem para falar contigo no dia de hoje. Convido você também, meu irmão, minha irmã, a compartilhar comigo a homilia de hoje, a solenidade da Epifania do Senhor. A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os homens. Ele é uma luz que se acende na noite do mundo e atrai a si todos os povos da terra, cumprindo o projeto libertador que o Pai nos queria oferecer. Essa luz encarnou na nossa história, iluminou os caminhos dos homens, conduziu-os ao encontro da salvação da vida definitiva. A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora do Senhor, que transfigurará Jerusalém e que atrairá a cidade de Deus, povos de todo o mundo. Já no Evangelho, vemos a concretização dessa promessa. Ao encontro de Jesus vêm os magos do Oriente, representantes de todos os povos da terra. Atentos aos sinais da chegada do Messias, procuram-no com a esperança de até encontrar. Reconhecem nele a salvação de Deus e aceitam-no como Senhor. A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém torna-se agora um dom que Deus oferece a todos os homens, sem exceção. A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus, juntando pagãos numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. Já na primeira leitura de Isaías de hoje, o ambiente, os capítulos 56 a 66 do livro de Isaías, convencionou-se chamar Trito Isaías. Trata-se de um conjunto de textos cuja proveniência não é totalmente consensual. Para alguns, são textos de um profeta anônimo, pós-exílico, que exerceu o seu ministério em Jerusalém após o regresso dos exilados à Babilônia nos anos 537 a 520 a.C. Para a maioria, trata-se de textos que provêm de diversos autores pós-exílicos e que foram realmente readquiridos ao longo de um arco de tempo relativamente longo, provavelmente entre os séculos VI e V a.C. De qualquer forma, estamos na época a seguir ao exílio e numa Jerusalém em reconstrução. As marcas do passado ainda se notam nas pedras calcinadas da cidade. Os judeus que se estabeleceram na cidade são ainda poucos. A pobreza dos exilados faz com que a reconstrução seja lenta e muito modesta. Os inimigos estão à espreita e a população está muito desanimada. Sonha-se, no entanto, com esse dia futuro em que vai chegar Deus para trazer a salvação definitiva ao povo. Então, Jerusalém voltará a ser uma cidade bela, uma cidade harmoniosa. O templo será reconstruído e Deus habitará para sempre no meio do seu povo. O texto que nos é proposto é uma glorificação de Jerusalém, a cidade da luz, a cidade dos dois sóis, o sol nascente e o sol poente. Pela sua situação geográfica, a cidade iluminada desde o nascer do dia até o pôr do sol. Qual que é a mensagem?
inspirado sem dúvida pelo sol nascente, que ilumina as belas pedras brancas das construções de Jerusalém e faz a cidade transfigurar-se pela manhã e brilhar no meio das montanhas que a rodeiam. O profeta sonha com uma Jerusalém muito diferente daquela que os retornados do exílio conhecem. Essa nova Jerusalém levantar-se quando chegar a luz salvadora de Deus, que dará à cidade um novo rosto. Nesse dia, Jerusalém vai atrair os olhares de todos os que esperam a salvação. Como consequência, a cidade será abundantemente repovoada, com o regresso de muitos filhos e muitas filhas que até agora, assustados pelas condições de pobreza e até mesmo de instabilidade, ainda não se decidiram a regressar. Além disso, povos de toda a terra, atraídos pela promessa do encontro com a salvação de Deus, convergirão para Jerusalém, inundando-as de riqueza, nomeadamente incenso, para o serviço do templo e cantando os louvores de Deus. Qual que é a atualização? Com o pano de fundo deste texto e da liturgia deste dia, aí está a afirmação da eterna preocupação de Deus com a vida e a felicidade desses homens e mulheres a quem Ele criou. Sejam quais forem as voltas que a história dá, Deus está lá, vivo e presente, acompanhando a caminhada do seu povo e oferecendo-lhes a vida definitiva. Esta fidelidade de Deus aquece-nos o coração e renova-nos a uma esperança. Caminhamos pela vida de cabeça erguida, levantada, confiando no amor infinito de Deus e na sua vontade de salvar e também libertar o homem. É preciso, sem dúvida, ligar a chegada da luz salvadora de Deus a Jerusalém, anunciada pelo profeta. Com o nascimento de Jesus, o projeto de libertação que Jesus veio apresentar aos homens será a luz que vence as trevas do pecado e da opressão, e que dá ao mundo um rosto mais brilhante de vida e também de esperança. Reconhecemos em Jesus a luz libertadora de Deus. Estamos dispostos a aceitar que essa luz nos liberte das trevas do egoísmo, do orgulho e do pecado? Será que através de nós essa luz atinge o mundo e o coração dos nossos irmãos e transforma tudo numa nova realidade? Na catequese cristã dos primeiros tempos, esta Jerusalém nova, que já não necessita de sol e nem de uma lua para iluminar, porque ela é iluminada pela glória de Deus, é a igreja. A comunidade dos que aderiram a Jesus e acolheram a luz salvadora que Ele veio trazer. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 a 14 e de 23 a 25. Será que nas nossas comunidades cristãs e religiosas brilha a luz libertadora de Jesus? Elas são, pelo seu brilho, uma luz que atrai os homens? As nossas desavenças e conflitos, a nossa falta de amor e também de partilha, os nossos ciúmes e rivalidades não contribuirão para embaciar o brilho dessa luz de Deus que devíamos refletir? Será que a nossa igreja há espaço para todos os que buscam a luz libertadora de Deus? Os irmãos que têm a vida destroçadas ou que na atitude se comportam de acordo com as regras da igreja são acolhidos, são respeitados e são amados? As diferenças próprias da diversidade de culturas são vistas como riqueza que importa e preserva, ou nas rejeitadas porque ameaçam a uniformidade? Já na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Efésios, qual é o ambiente? A carta aos Efésios, cuja autoria paulina alguns discutem por questões de linguagem, de estilo e até mesmo de teologia, apresenta-se como uma carta de cativeiro, escrita por Paulo na prisão. Os que aceitam a autoria paulina desta carta discutem qual o lugar onde Paulo está preso. Nesta altura, embora a maioria ligue a carta ao cativeiro de Paulo em Roma entre o ano 61 e 63. É, de qualquer forma, uma apresentação sólida de que a catequese bem elaborada e também amadurecida.
A carta, talvez uma carta circular, enviada a várias comunidades cristãs de parte ocidental da Ásia Menor, parece apresentar uma espécie de síntese do pensamento paulino. O tema mais importante da carta aos Efésios é aquilo que o autor chama o mistério. Trata-se do projeto salvador de Deus, definido e elaborado desde sempre, escondido durante séculos, revelado e concretizado em Jesus, comunicado aos apóstolos e nos últimos tempos, tornado presente no mundo pela igreja. Na parte dogmática da carta, lá em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 19, Paulo apresenta a sua catequese sobre o mistério. Depois de um hino que põe em relevo a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra de salvação, o autor fala da soberania de Cristo sobre os poderes angélicos e o seu papel de cabeça da igreja. Depois, ele reflete sobre a situação universal do homem mergulhado no pecado e afirma a iniciativa salvadora e gratuita de Deus em favor do homem. Ele expõe ainda como que é Cristo, realizando o mistério, levou a cabo a reconciliação de judeus e pagãos num só corpo, que é a igreja. O texto que nos é proposto vem nesta sequência. Nele, Paulo apresenta-se como testemunha do mistério diante dos judeus e diante dos pagãos. Qual é a mensagem? A Paulo, apóstolo, como os 12, também foi revelado o mistério. É esse mistério que Paulo aqui desvela aos crentes da Ásia Menor. Paulo insiste que em Cristo chegou a salvação definitiva para os homens. E essa salvação não se destina exclusivamente aos judeus, não, mas destina-se sim a todos os povos da terra, sem exceção. Paulo é por chamamento divino o arauto dessa novidade. Percebemos assim por que é que Paulo se fez o grande arauto da boa nova de Jesus entre os pagãos. Agora, judeus e gentios são membros de um mesmo e único corpo, o corpo de Cristo, ou igreja. Eles partilham o mesmo projeto salvador que nos faz, em igualdade de circunstâncias como judeus, filhos de Deus, e todos participam da promessa feita por Deus a Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, promessa cuja realização Cristo levou a cabo. A perspectiva de que Deus tem um projeto de salvação para oferecer ao seu povo já é enunciada na primeira leitura. Tem aqui novos desenvolvimentos. A primeira novidade é que Cristo é a revelação e a realização plena deste projeto. A segunda novidade é que este projeto não se destina apenas a Jerusalém, ao mundo judaico, mas é para ser oferecido a todos os povos, sem exceção. A igreja, corpo de Cristo, é a comunidade daqueles que acolheram o mistério. Nela, brancos e negros, pobres, ricos, ucranianos ou moldavos, beneficiários todos da ação salvadora e libertadora de Deus, têm lugar em igualdade e também de circunstâncias. Temos verdadeiramente consciência de que é nesta comunidade de crentes de que se revela hoje no mundo o projeto salvador de Deus tem para oferecer a todos os homens. Na vida das nossas comunidades transparentes, realmente o amor de Deus. As nossas comunidades são verdadeiras comunidades fraternas, onde todos se amam sem distinção de raça, de cor ou estatuto social. Destinatários todos do ministério, nós somos filhos de Deus e irmãos um dos outros. Essa fraternidade implica um amor sem limites, um amor à partilha, à solidariedade. Sentimos-nos solidários com todos os irmãos que partilham conosco esta vasta casa que é o mundo. Por acaso nós sentimos responsáveis pela sorte de todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que estão separados de nós pela geografia, pela diversidade de culturas ou pelas raças? Já no Evangelho de hoje, de Mateus. Qualquer ambiente, o episódio da visita dos magos ao menino de Belém é um episódio simpático e terno que ao longo dos séculos tem provocado um impacto considerável nos sonhos e nas fantasias dos cristãos. No entanto, convém recordar que estamos ainda no âmbito do Evangelho da infância.
e que os fatos narrados nessa seção não são as descrições exatas de acontecimentos históricos, mas uma catequese sobre Jesus e a sua missão. Por outras palavras, Mateus não está aqui interessado em apresentar uma reportagem jornalística que conte a visita oficial de 3 chefes de Estado estrangeiros à Gruta de Belém, mas está interessado sim em recorrendo a símbolos e imagens bem expressivos para os primeiros cristãos. Apresentar Jesus como enviado de Deus Pai, que vinha oferecer a salvação de Deus aos homens de toda a terra. Qual que é a mensagem? A análise dos vários detalhes do relato confirma que a preocupação do autor Mateus não é de tipo histórico, mas sim catequético. Notemos, em primeiro lugar, a insistência de Mateus no fato de Jesus ter nascido em Belém de Judá, conforme versículos 1, 5, 6 e 7. Para entender essa insistência, nós temos de recordar que Belém era uma terra natal do rei Davi e que era a Belém que estava ligada à família de Davi. Afirmar que Jesus nasceu em Belém é ligá-lo a esses anúncios proféticos que falam do Messias como os descendentes de Davi que haviam de nascer em Belém. Está lá realmente em Samuel, capítulo 5, versículo 2, e restaurar o reino ideal de seu pai. Com esta nota, Mateus quer aquietar aqueles que pensam que Jesus tinha nascido em Nazaré e que viam nisso um obstáculo para o reconhecerem como Messias libertador. Notemos, em segundo lugar, a referência a uma estrela especial que apareceu no céu por essa altura e conduziu os magos para Belém. A interpretação dessa referência como histórica levou alguém a cálculos astronômicos complicados para concluir que, no ano 6 a.C., uma conjunção de planetas explicaria o fenômeno luminoso da estrela refulgente missionada por Mateus. Outros andaram à procura de um cometa, e que por esta época devia ter surcado os céus do antigo Meio Oriente. Na realidade, é inútil procurar nos céus a estrela ou cometa em causas, pois Mateus não está a narrar fatos históricos. Segundo a crença popular da época, o nascimento de um personagem importante era acompanhado da aparição de uma nova estrela. Também a tradição judaica anunciava o Messias como a estrela que surge em Jacó. Fala em Números, capítulo 24, versículo 17. Ora, é com estes elementos que a imaginação de Mateus, posta ao serviço da catequese, vai inventar a estrela. Mateus está sobretudo interessado em fornecer aos cristãos da sua comunidade argumentos seguros para rebater aqueles que negavam que Jesus era esse Messias esperado. Temos ainda as figuras dos magos. A palavra grega magos, usada por Mateus, abarca um vasto leque de significados e também é aplicada a personagens muito diversas. A mágicos, a feiticeiros, a charlatães, sacerdotes persas, a propagandistas religiosos. Aqui poderia designar astrólogos mesopotâmicos em contato com o messianismo judaico. Será como for, seja como for, esses magos representam na catequese de Mateus esse povo estrangeiro, esse povo que falava a primeira leitura, Isaías capítulo 60, versículo de 1 a 6, que se põe a caminho de Jerusalém com as riquezas, ouro e incenso, para encontrar a luz salvadora de Deus que brilha sobre a cidade santa. Jesus é, na opinião de Mateus e da catequese da igreja primitiva, essa luz. Além de uma catequese sobre Jesus, este relato recolhe de forma paradigmática duas atitudes que se vão repetir ao longo de todo o Evangelho. O povo de Israel rejeita Jesus, enquanto que os magos do Oriente, que são pagãos, o adoram. Herodes e Jerusalém ficaram perturbados diante da notícia do nascimento do menino e planeiam a sua morte, enquanto que os pagãos sentem uma grande alegria e reconhecem Jesus como seu Salvador. Mateus anuncia desta forma que Jesus vai ser rejeitado pelo seu povo, mas vai ser acolhido pelos pagãos, que entrarão a fazer parte do novo povo de Deus.
O itinerário seguido pelos magos reflete a caminhada que os pagãos percorreram para encontrar Jesus. Estão atentos aos sinais que significa estrela. Percebem que Jesus é a luz que traz a salvação. Põem-se dedicadamente a caminho para eu encontrá-lo. Perguntam aos judeus que conhecem as Escrituras o que fazer. Encontraram Jesus e adorando-lo como o Senhor. É muito possível que um grande número de pagãos cristãos da comunidade de Mateus descobrisse neste relato as etapas do seu próprio caminho em direção a Jesus. Em primeiro lugar, veio informar, meditemos nas atitudes das várias personagens que Mateus nos apresenta em confronto com Jesus: os magos, Herodes, os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Diante de Jesus, o libertador enviado por Deus, estes distintos personagens assumem atitudes bem diversas, que vão desde a adoração aos magos até a rejeição total a Herodes, passando pela indiferença os sacerdotes e os escribas. Nenhum deles se preocupou em ir ao encontro desse Messias que eles conheciam bem nos textos sagrados. Identificamos-nos com alguns destes grupos. Não é fácil conhecer as Escrituras como profissionais da religião e depois deixar que as propostas e os valores de Jesus nos passem de lado. Os magos são apresentados como os homens dos sinais, que sabem ver as estrelas, o sinal que chega, o sinal da libertação. Somos pessoas atentas aos sinais? Isto é, será que nós somos capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus? Será que nós procuramos perceber nos sinais que aparecem no nosso caminho a vontade de Deus? Impressiona também no relato de Mateus a desinstalação dos magos. Viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. Será que nós somos capazes da mesma atitude de desinstalação? Ou nós estamos demasiados agarrados ao nosso sofá, ao nosso colchão especial, à nossa televisão, à nossa aparelhagem, ao nosso computador, seja o que for? Será que nós somos capazes de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos nossos irmãos? Os magos representam os homens de todo mundo que vão ao encontro de Cristo, que acolhem a proposta libertadora que ele traz e que se prostram diante dele. É a imagem da igreja, essa família de irmãos, constituída por gente de muitas cores e raças que aderem a Jesus, que o reconhece como seu Senhor. Salve e paz. E que Deus te abençoe. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.